Olá, tudo bem com vocês? Está começando o Ronda da Cidade de hoje. Muito obrigado pelo carinho sempre, pela audiência. Abraçar aqui o nosso querido Ricardo Azevedo, a Emily, também ao Anderson, toda a nossa equipe aqui. E a você por estar aí sempre nos acompanhando também. Estamos chegando ao final de mais um ano, muita gente na estrada, muita gente de férias, muita gente vai com certeza aproveitar essa virada de ano da melhor maneira possível, não é? E nós queremos aproveitar e chamar a atenção de um comportamento que todo mundo já sabe. Tem que ter muito cuidado nas estradas, aquelas mesmas recomendações, né? Se beber, não dirija, tenha sempre alguém para levar e trazer, né? Para não ter problema aí nas estradas. Nós vamos ter uma entrevista aqui com o capitão Daniel, que é do Corpo de Bombeiros, vai dar todas as orientações, né, de como se comportar em caso de acidente nas estradas, de como se comportar também nas nossas praias, nos nossos balneários, nas nossas lagoas. Vamos ter uma entrevista aqui também com o comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar em Linhares, o nosso querido comandante Werison Risperi, fazendo um balanço do trabalho da Polícia Militar também aqui na região neste 2017. Agora, Ricardo, tem imagens aí da movimentação do trânsito aqui? Temos imagens aqui da BR-101, aqui na entrada da cidade, é isso, Ricardo? Agora de manhã o trânsito ainda está tranquilo, não é? Hoje é só sexta-feira, evidentemente que vai haver uma intensificação agora no sábado, principalmente, as pessoas vão em busca dos balneários, vão estar se deslocando também para a sua programação de férias. E a recomendação da Polícia Rodoviária Federal, claro, é que todos possam obedecer à sinalização. Se beber, não dirija, fica essa máxima e é muita verdade, não é? Para que tenhamos um período tranquilo aqui nas nossas estradas. O último feriado já houve uma pequena queda em relação aos acidentes e isso só acontece com a sua colaboração, tá? Nós vamos ao intervalo e logo depois a entrevista com o capitão Daniel e também logo em seguida com o comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar aqui em Linhares. A gente já volta. Estamos recebendo aqui o capitão Daniel. Capitão, prazer, obrigado aqui pela participação no Ronda da Cidade hoje. Prazer do Corpo de Bombeiros. Capitão, nós estávamos falando que final de ano, férias, mais pessoas nas estradas, mais gente nas lagoas, nas praias. E a gente fica imaginando em que as pessoas podem ajudar aos bombeiros nesse trabalho que é desenvolvido nesse período e eu tenho certeza que é mais intenso, né? E eu estava falando com o capitão Daniel agora há pouco, que às vezes acontece um acidente. Acidente de trânsito, acidente nas estradas, né? Você acaba de testemunhar um acidente. Chegou ali na estrada, aconteceu um acidente e de alguma maneira as pessoas querem ajudar, querem fazer alguma coisa. Às vezes a vítima está ali no meio das ferragens ou de repente escorregou de moto, está ali no chão. Como que as pessoas podem ajudar, capitão? Qual é o comportamento adequado? A melhor forma das pessoas se comportarem é visualizando o acidente, primeiramente sinalizar a via, né? Uhum. Sinalizar para elas mesmas se resguardarem de outro acidente poder vir. Segundo momento, averiguar se aquele veículo ele pode estar começando a incendiar, muito vazamento de combustível. Nesse caso, a gente aconselha tirar aquela vítima imediatamente, se for possível. Uhum. Porque se a gente for esperar um socorro, talvez pode demorar por conta de distância e essa vítima, se for pega no incêndio, não tem como mais salvar. Nesses casos, em outros casos que não tem um incêndio, ou não tem um vazamento, um risco que a gente chama de iminente, ou seja, vai piorar a situação da vítima, a gente pede para a pessoa aguardar, ligar para o 93 e esperar um resgate mais técnico, para não trazer mais lesão à vítima que está ali naquele acidente. Em caso de acidente com moto, a pessoa bateu ou escorregou com a moto, está ali no chão com um capacete, qual é o procedimento adequado? Procedimento, mais uma vez, sinalizar sempre a via para proteger essa vítima que aconteceu o acidente
e a própria pessoa que está ajudando a não se envolver em outro acidente. E após isso, fazer uma análise pelo menos de se tem alguma fratura, muito sangramento, e de imediatamente ligar para o 93 para o bombeiro conseguir chegar para socorrer. Quais são as outras orientações que o senhor daria nessa situação que a gente descreveu? Nessas situações, o que eu já passei, algumas coisas também que a gente orienta, a gente gosta, principalmente nessa época, a gente tem muita demanda. Então a gente orienta as pessoas a não passar trote, porque a gente acaba Os trotes ainda continuam acontecendo? Continuam muitos trotes. Mesmo? Deslocamento de recursos, às vezes em vão, por conta de algumas pessoas quererem brincar com coisa séria, né? Puxa vida. Então a gente também, pegando essa época de ano que a demanda aumenta muito, claro, todo ano não passa trote, mas essa época principalmente é uma época que a gente vai estar deixando de atender outras vítimas que poderiam estar tendo sobrevida, né? E é interessante a gente falar isso, né? Porque, puxa vida, o trabalho do Corpo de Bombeiros é um trabalho sério. De repente, quando você liga passando um trote, né, naquele mesmo momento pode ter acontecido um acidente ou uma pessoa pode estar passando mal, e eu sei que hoje o Bombeiros faz esse trabalho também, né? As pessoas acionam muito, alguém às vezes passa a mão em casa, as pessoas ligam também para o Corpo de Bombeiros. Então, já pensou nesse momento, você está passando um trote, as viaturas se deslocam e é uma brincadeira, né? É uma brincadeira. O atendimento nosso realmente para as vítimas são vítimas em caso de emergência, né? Realmente a pessoa que está naquele momento com risco iminente, perdendo a vida naquele exato momento. Então a gente desloca os recursos. Se uma outra pessoa que não estiver precisando fazer uma brincadeira, a gente deixa de atender quem realmente está necessitando. Eu preparei aqui alguns questionamentos. A mesma situação nas praias e lagoas, né? Em caso de afogamento, como que as pessoas devem proceder também? No caso de afogamentos, o que a gente orienta sempre é o seguinte: pessoas que estão ingerindo bebida alcoólica ou qualquer outro tipo, às vezes até de droga ilícita, nunca entrar na água. A partir desse momento, não entrar na água. Crianças sempre acompanhadas de pais ou responsáveis, ou seja, adultos, né? Perfeito. Quando a pessoa chegar num determinado local e visualizar um posto de guarda-vida, sempre se banhar na beira do posto de guarda-vida. Mais seguro. Ali é mais seguro. Uhum. Inclusive o guarda-vida está ali para salvaguardar as pessoas. Caso a pessoa verifique que alguém esteja já em processo de afogamento, sempre tentar arremessar algum tipo de objeto que boia. Uma boia de criança, um isopor ou alguma coisa. Nunca tentar realmente pegar essa pessoa corpo a corpo. Só se realmente a pessoa tiver técnicas de salvamento, a gente orienta. Fora isso, é sempre tentar jogar algum objeto para a pessoa flutuar e depois sim ela conseguir arrastar. Capitão, esse negócio de pular de cabeça na água, pular em pé, cachoeira, tem que tomar cuidado. Claro, sem dúvida. A água, o ser humano não foi feito para o meio aquático. Então uma pessoa querer, né, já, além de estar entrando na água, inventar algum tipo de, vamos dizer assim, de entrada de cabeça ou em pé, é mais arriscado ainda. A gente não orienta, claro, porque a pessoa pode perder a vida. No caso de a pessoa se alimentar e entrar na água, também não é aconselhado, até por questão fisiológica, não é aconselhado a pessoa entrar. Aguardar um tempinho, né, para poder fazer uma digestão e aí sim depois entrar na água. Questão de temporal, sempre procurar um lugar abrigado, seja ele um carro, seja ele uma casa, sempre sair da área aberta, embaixo de árvores, evitar, embaixo de rede elétrica, evitar, até por uma questão até de física, sempre procurar um local abrigado. Carro, casa, um bar, uma loja que pudesse abrigar é a melhor forma para evitar não ser atingido talvez por um raio, né? Na beira da praia nem pensar. Não, evita a beira da praia. Para a gente fechar aqui, capitão, guarda-vidas, todos preparados aqui para os balneários, o número que já está à disposição e como é que vai ser o trabalho? Nós estamos com 34 guarda-vidas empregados em Regência, Povoação, Lagoa Três Pontos, na Ju-Paraná, e Pontal do Ipiranga. São as áreas de maior demanda, são áreas públicas, né, que nós temos na região. Elas estão guarnecidas a partir de hoje, estão com guarda-vidas, com porte de guarda-vidas para as pessoas poderem se divertir mais seguro.
tem a máxima aí, eu estava até falando com o capitão aqui, em relação a banhistas, né? Água no... Como é que é, capitão? Água no umbigo... Sinal de perigo, Sinal de perigo, aí tem que se afastar. Tem que se afastar. Verdade. Capitão Daniel, muito obrigado pela participação aqui no Ronda da Cidade. Corpo de Bombeiros se agradece. Muito bem, muito obrigado ao capitão Daniel, comandante da 1ª Companhia do 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, sediado em Linhares. A gente vai para o intervalo e já volta com o Ronda da Cidade. Até já. Nós voltamos com o Ronda da Cidade. Nesse último bloco, estamos recebendo o nosso querido comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar aqui em Linhares, Tenente Coronel Werison Risperi. Risperi, prazer sempre tê-lo aqui. Muito obrigado pela participação. Para nós é um prazer muito grande voltar, né? E ter esse espaço aqui onde nós podemos assim trazer, conversar e trazer as informações necessárias, discutir, né? E ouvir também aí que a comunidade tem para falar conosco. Perfeito. Eu estava falando com o Coronel Risperi que ele assumiu de novo aqui o batalhão da Polícia Militar em Linhares, justamente em fevereiro, no meio daquele movimento que houve dos familiares da Polícia Militar. E a gente sabe que segurança é sempre uma questão que não é fácil, né, comandante? E traçar estratégias para que a população tenha uma sensação de segurança, a gente sabe que não é fácil, né? Mas mesmo assim, qual o balanço que a gente poderia fazer do trabalho da Polícia Militar aqui em Linhares nesse 2017? Nós tivemos aí um evento que ficou marcado e vai ficar marcado por muito tempo, né? A gente não imaginava como seria sem a Polícia Militar, ou melhor dizendo, a gente tinha um pensamento de como seria isso, mas não imaginávamos na prática como aconteceu. Ao final disso, né, nós tivemos aí algumas situações em que nós ficamos até surpresos em relação a isso. E toda a sociedade ficou na imprensa, né, como foi bem relatado. E aí a gente teve assim, alguns balanços, nós temos alguns balanços a observar em relação, principalmente ao ano passado, normalmente se faz isso, né, em relação ao ano anterior, mas nós temos assim, por exemplo, fala-se em homicídio, né? O Estado hoje ele voltou a ter um número de homicídio um pouco maior que o ano passado. Linhares, principalmente, nós tivemos aí o dobro, podemos falar assim, da quantidade de homicídios a mais em relação ao ano passado. Mas quando nós comparamos o Estado do Espírito Santo e também Linhares, né, os dados do batalhão em si, né, dos 3 municípios que temos responsabilidade, nós ficamos bem acima do ano passado. Contudo, se formos analisar em relação a 2014, 2015, a gente vai olhar aí, por exemplo, em relação a 2015, 2% a mais. Então ele criou-se assim, ficou assim numa média, né, normal. Na verdade já vem caindo desde 2009. 2010, 2011, né, já vinha caindo a quantidade. E o ano passado foi muito abaixo, foi algo que nunca tinha acontecido. E, inclusive contribuiu para os números, né, do Espírito Santo em relação ao Brasil. Mas esse ano nós ficamos, em relação ao ano passado, como o dobro. Perfeito. Agora, tem outros fatores além do movimento de fevereiro que também contribuíram para essa elevação nos índices. Se a gente for analisar, podemos falar um arcabouço, né, de situações. Tem a crise, né, muito desemprego, agora há uma situação de voltar agora a preencher essas vagas ociosas que ficaram a nível de Brasil, o Estado, o Espírito Santo está muito bem, Linhares também tem a perspectiva a partir de 2018 muito boa. Estive conversando, né, com os responsáveis, na secretaria responsável por essa questão, então há uma perspectiva muito boa. Nós tivemos aí também outras situações, por exemplo, a legislação hoje ela nos dificulta muito a manter a tranquilidade, mas é a vontade que o nosso cidadão quer. Por exemplo, comandante, em que implica nessa dificuldade? A gente tem até um chavão, né, as palavras que se fala, a gente fica enxugando gelo. Teve para ser bem assim categórico, por exemplo, dos homicídios que nós temos registrado, né, até o início do mês eram 80, aqui em Linhares, nós podemos falar com certeza, tem até alguns dados que a gente divulgou, que 27 vítimas eles tinham mandado de prisão em aberto. Quer dizer, eram pessoas que já vinham com problemas, já tinham problemas. Entendi.
em relação a isso. Desses 80, nós colocamos assim, que 17 ficou indefinido, não estava definido a questão no sistema se tinha ou não. Então pode ter alguns mais. Então tem os dados ali que a gente observa. 35 não, né? Era claro. Agora, você vai olhando, né, os demais, nós temos aí 27 situações em pessoas que tinham mandado de prisão. Então, por exemplo, nós tivemos um caso interessante, meados desse ano, de uma pessoa que teve seu veículo roubado e ela foi trazida junto com o veículo, né? E foi preso, o rapaz foi preso aqui na entrada aqui de Linhares. Aí fomos olhar. Quando a gente começa a verificar a ficha da pessoa, nós enxergamos ali, quando começamos a verificar, né? Nós chegamos ali a certeza de 22 passagens. A pessoa tinha sido conduzida. Então é muito difícil, a gente fica fazendo o trabalho, às vezes a gente adia, a gente aborda a pessoa, aprende arma. Nós tivemos aí, por exemplo, esse ano 183 armas apreendidas só dentro de Linhares. Isso é considerável? É considerável, porque quando nós começamos a olhar essa situação, para nós, a gente fica fazendo esse tipo de trabalho, nós ficamos fazendo esse tipo de trabalho. Por exemplo, há uma grande reclamação nos crimes contra o patrimônio, por exemplo, roubo no comércio, né? Caiu esse ano, diminuiu o percentual em relação ao ano passado. Caiu. Entendeu? Os nossos números, na verdade, eles vêm diminuindo, né, em relação ao ano passado. A gente observou alguns homicídios que a gente vinha falando, por exemplo, nós tivemos bastante, por exemplo, o passional, aquele que acontece, o de proximidade, aquelas pessoas que são da convivência da pessoa. Acerto de conta, né? Não tem como... Aí da convivência dele, aí estava bebendo junto até tal hora, daqui a pouco saiu, foram e mataram aquele... Dois pegaram e mataram aquele outro amigo que estava ali. Então, como é que a gente vai poder prevenir essa situação? O próprio feminicídio mesmo, né, que hoje ficou, é uma questão dentro da casa. Se a gente for olhar também nos nossos balanços desse ano, a gente diminuiu a quantidade de ocorrências em relação a Maria da Penha, salvo engano, para 415 esse ano, em relação ao ano passado, que foi quase 600, né? E aí a gente conseguiu diminuir nesse atendimento, mas nós aumentamos muito as visitas tranquilizadoras no sentido da patrulha da mulher. A gente tem observado que sempre aumenta nesse sentido. Porém, as solicitações do preventivo, quando a pessoa solicita o preventivo, por exemplo, no bairro Interlagos, que era um grande problema que nós tínhamos, ela diminuiu lá. Então é interessante que a comunidade ela continue fazendo esse contato. Liga o 190, peça, né, que a viatura vá ao local. Se eu estou chegando em casa, vejo que tem um carro, uma pessoa parada ali de forma meio suspeita, não entra. Né? Passa direto, liga o 190, passa características também, e nos ajuda a fazer o trabalho. Né? Verdade. Principalmente nesse período agora, final de ano, verão. Gostaria que o senhor falasse aqui, até para a gente finalizar, a estratégia da PM agora para o final de ano, para esse verão. Vai contar com mais homens, né? A gente tem aí todo o balneário do Espírito Santo, né? Nós tivemos aí um apoio daquelas unidades que não tem um balneário. Isso. No caso nosso, do 12º Batalhão, Linhares, Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação, especificamente, nós tivemos aí um apoio de 40 homens que vieram do batalhão de Colatina e de Barra de São Francisco, e para que a gente possa se melhorar o nosso trabalho. Por exemplo, Pontal do Ipiranga, nós temos 30 desses homens que vão ficar trabalhando todos os dias, né? Além do efetivo normal do batalhão, que é empregado lá, a Força Tática, o pessoal da nossa administração, das companhias também que ajudam lá a questão dos balneários, nós temos esse reforço diário de 30 homens. Regência 5, especificamente lá, e Povoação também 5, além do efetivo normal do batalhão. Tá certo. Comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar aqui em Linhares, Tenente Coronel Edson Risper, nós queremos agradecer e desejar sucesso para vocês da Polícia Militar, que com certeza vai ser o sucesso de todos os linharenses e das pessoas que vão vir aproveitar os nossos balneários, as nossas lagoas aqui. Aí esperamos que o planejamento, ao ser executado, ele traga, né, os resultados que são esperados. É importante lembrar, por exemplo, Zé Luiz, que em Pontal do Ipiranga não vai ser permitido a utilização do carro de som, né? Exato. Utilizar lá o veículo com carro de som, o som que extrapole aí aquela parte interna ali, que eu possa ouvir do lado externo, ele já vai ser coibido, né, lá em Pontal do Ipiranga. É importante as pessoas que tenham, né, esse apreço, esse cuidado aí para não ter problema. Tá certo. Coronel, obrigado.
Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez. Agradecemos mais uma vez aqui ao comandante Risperi e desejamos a vocês uma virada de ano assim, de muita paz, de muita tranquilidade. Não deem muito trabalho aqui a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, a nossa Guarda de Trânsito, a nossa Polícia Rodoviária Federal, a nossa Polícia Civil, tá? Vamos realmente fazer uma virada de ano tranquila, né? E que tenhamos realmente um 2018 igualmente de muita tranquilidade, de muita paz, tá? Muito abençoado. É o que nós desejamos a todos. Finalizamos o Ronda da Cidade. Até a próxima.